boa tarde. Vamos aguardando a Shirley e a Sônia. Hoje nós vamos falar sobre o filme A Cabana. Oi, Xan. Tudo bom? Oi, galera, tudo bom? Nossa, tava com saudades de vocês. A gente também. A gente toca, mas você faz falta. Ai, férias longas, né? Férias e meio com outras coisas. Mas aqui estamos de novo, firme e forte. Tudo tranquilo, tua filha tá bacana, tudo em paz. Tá tudo em paz. Graças a Deus. Seguimos. Seguimos, e hoje? Fala. Esse filme, eu tô assim, não é? De queixo caído, quanto de simbolismo que tem o filme A Cabana e que dá para trazer para nossa realidade, para o nosso contexto, para o dia a dia. Eu tô assim, encantada. É um filme que, assim, vale a pena de tempos em tempos rever, porque a gente também vai revendo algumas coisas na vida, né? E, assim, lá atrás, quando eu assisti, eu tive uma visão, agora que eu revi para nós. É incrível, é incrível. Eu gosto muito desse filme. Acho que, assim, dos mais... Traz muita... A Sônia, né? Tá pedindo aí, ó. Oi, Xan. Tá querendo entrar? Eu pedi, eu entrei. Acho que deve estar entrando. Mas, assim, sempre vai ter. Tudo bom? Oi, Xan e Shirley. Que bom todo mundo aqui. Falei para a Sarada, a gente já estava com saudade dela. Com certeza, né? Fala, Shirley, estava falando. Não, assim, a gente estava falando, Sô, que é um filme que mesmo... sabe aqueles filmes que vale a pena de tempos em tempos você rever? É A Cabana, né? Porque a primeira vez que você assiste, você não entende muita coisa. Fica meio... Né? Opa, como assim? Deus é uma mulher, não é um homem? A gente começa a misturar tudo. E até achei fofo, agora há pouco, um comentário da Dalma, né? Que ela colocou lá. Então, assim, a nossa primeira impressão é uma. Depois que você revê numa segunda vez, você fala, acho que eu já estou conseguindo entender direito, ou melhor, aquele ponto. E eu acho, é um filme incrível. Fala, sua desculpa. É que cortou, eu não sei se é só para mim. Não, tá dando umas cortadinhas mesmo, Shirley, um pouquinho a internet. Deu umas picadinhas. Eu estou tentando ficar no melhor lugar da casa aqui, vamos ver. Mas vamos vocês aí que eu vou organizando aqui. O Valor, a Nívia, Eduardo, Maria Eduarda, tudo bem, gente? A Elisiana. Quem assistiu A Cabana, coloca assim. A Shirley estava falando da Dalma, eu estou vendo se ela está aqui. A Dalma, nossa, parece um filme evangélico. Ela colocou? Parece propaganda evangélica. Bárbaro ela colocar isso, porque é um filme, né, que quando você assiste pela primeira vez, e dependendo das suas crenças, né, com o olhar que a gente fala, nossa, que mel com açúcar esse negócio aí, né? E coisinha. Mas se a gente for olhar lá no fundo, olhar com outro olhar, porque a gente está tirando esse olhar religioso. O máximo que a gente pode, não dá para tirar tudo, claro. Porque a gente está numa bolha ainda bem do cristianismo, né? Sim. Então, quem não é a Dalma, a gente sabe que a Dalma ela tem uma outra pegada. Ela é realmente. Ela é budista. Essa outra visão, olha e fala, nossa, não é nada disso, porque o budismo tem outros paradigmas, outros olhares. Mas esse filme é interessante porque todo mundo passa pela dor. A dor é inevitável. Eu gosto daquela cena que ela fala, aquela menina que representa a sabedoria, acredito. Ela fala assim, você quer um mundo sem dor? Você quer um contrato assim que não vai ter dor na sua vida? Ela quer... Quem não quer, né? Impossível isso não ter. Porque a dor é como um chacoalhão da vida, eu acredito, para a gente voltar para o nosso caminho, né? E quem sabe o caminho que está seguindo? Quem sabe os passos que é para dar assim certinho? Quem sabe? Quem é um clarividente assim, que acorda de manhã e fala, nossa, é isso, é aquilo. Em vez de ler esse livro, eu vou fazer esse, porque... Gente, não existe, né?
Não tem como acontecer. E as coisas, a linguagem do universo é simbólica. Então, quando acontece algo, sempre olho assim, né? Seja, por exemplo, hoje, né, 2023, fevereiro, a gente sabe que aconteceu um terremoto horrível lá na Turquia, né? Então, a gente pode ter duas visões ali para olhar. A gente não está lá, nossas mãos não alcançam ir até lá. Então, não dá para a gente pegar aquilo como e parar a nossa vida, literalmente. Na verdade, nem lá dá para parar mesmo. Mas a gente se compadece. A gente tenta meios assim de compreender. E esse lugar de tentar compreender a dor do outro, tentar compreender o que se passou ali, e olhando aquelas pessoas que saem aqui do Brasil, saem de outros países, para ir até lá e fazer alguma coisa, nos mexe dentro da gente com uma empatia em algo e que só nós seres humanos somos capazes de fazer, né? De nos colocar. Então, tudo eu vou olhando na vida é para nos despertar, senão a gente fica frio, né? Se você olha, acontece algo e você não sente nada, nada, né? Onde você está, né? Como que aquilo pode mudar mesmo a sua vida. Tem aqui a gente tá aqui no eu e a Chan estamos aqui no Butantã, e a Shirley morou aqui perto, né? Tem uma fundação aqui no Morumbi, que eu esqueci o nome, gente, eu não sou boa de... Maia? E é de um pai, de uma mãe, se eu não me engano, que o filho dela foi morto, né? Ali, que o Morumbi, para quem não sabe, é a lei hermética, né? Totalmente, né? A riqueza, os poderosos, de outro, temos uma comunidade enorme ali, né? Então, o Morumbi vai e volta, tem questões com muita violência, né? E ela fundou, eu estava lendo a história dela, depois que o filho dela foi morto, acho que num assalto, uma coisa assim. Ela fez essa fundação porque ela viu que ela podia fazer. E que com essa fundação, a intenção dela é dar o máximo de base, o máximo de atenção, o máximo de educação, de arte proporcionando principalmente para essa comunidade, para que haja mais e mais esse contato com essa empatia pelo ser humano, né? E ela só fez isso através dessa dor. Ah, precisa acontecer uma dor? Não, gente, não precisava, mas a gente se mexe muitas vezes assim. E é o que vai mostrar um pouco a Cabana, porque ele tem dentro dele, ele mesmo se pune muito, ele mesmo não se perdoa. Ele tem uma dor que ele não consegue sublimar, porque ele ele se condena o tempo todo e condena ao redor dele, né, meninas? Você sabe que... Tá falando disso. Tá picotando a minha fala ou tá ok? Tá boa até agora. Bom? Então, bora. Então, e tem um momento... depois eu fui ler, né? Eu sempre assisto o filme e depois eu vou ver os outros comentários e tal. E tem um documentário dele, do Paul Young, que tá no Netflix também, que chama A Cabana e Seus... Como é que é? A Cabana e Seus Segredos. E ele vai explicando ponto a ponto da onde surgiu a ideia do livro, por que surgiu, o que é ali dentro daquela história é meio autobiográfico e o que não é, mas tudo ali tem, assim, claro, não é 100% tudo que ele viveu, mas tem muita dor ali. E ele começou a tentar transmutar as dores dele individual através do livro. Ele escreve o livro, na verdade, para os filhos, né? E aí, depois daquele boom, ele mesmo se assusta com o sucesso que foi aquilo. E uma coisa que eu achei bem interessante é que, assim, quando ele fala da cabana, o que é a cabana? A cabana é o nosso... É a nossa casa interior, sabe? Ela pode ser uma casa bacana, estruturada, e pode ser uma cabana toda desmantelada. No caso dele, ele traz o quê, né, dessa cabana? E ele coloca para mim, uma coisa que ficou bem legal. Ele fala o seguinte: se você não consegue se livrar do ódio, da raiva, da mágoa que você traz das suas experiências, por piores que elas tenham sido,
você não consegue ser feliz na vida. E aí ele coloca no depoimento, nesse documentário que eu estou falando, o seguinte: ele foi uma criança que foi abusada aos 6 anos de idade. A Missy, né, que é a menininha que passa por aquela história trágica, tem um pouco da história dele. Ele também, aquela cena que para mim tocou demais, que o pai amarra ele lá na árvore e surra ele, né? Aquilo, ele falou, aquilo não aconteceu comigo pessoalmente, mas eu vi amigos meus passando por aquilo. Enfim, e aí ele falou que ele cresce com muito ódio no coração, com muita raiva da humanidade. E aí ele vai estragando todas as relações que ele teve na vida. Ele falou, eu consegui atrair boas pessoas para o meu lado. Uma esposa bacana, filhos, mas eu tinha tanto ódio dentro do meu coração, que eu não limpei, que eu não trabalhei, que isso fazia com que eu estragasse literalmente todas as relações que eu tinha. E enquanto ele não olhou com coragem para essas dores, ele tirou aquela imagem do homem bom, né? E foi olhar profundamente mesmo para as questões dele, ele não conseguiu ter uma vida decente. Decente no sentido de harmônica, de ter paz. Ele fala, não adianta falar, aconteceu algo trágico lá atrás, eu vou passar por cima, o tempo vai resolver. O tempo não vai resolver se você não olhar, não tratar, não lamber as feridas. E pior, e mais, né? Que é até o tema mesmo desse filme. Se a gente não perdoar, não se perdoar e perdoar o próximo. No filme, para mim, é muito forte aquela cena do finalzinho, que ele tem ali, né, Deus na figura daquele homem, né, fala que ele está pronto para perdoar. Aquela, para mim, foi a cena das mais difíceis. Depois que ele consegue perdoar, ele simbolicamente ele pega o corpo da filha dele e vai enterrar, porque até então o corpo nunca apareceu. Assim, como é difícil para a gente perdoar. A gente vai para a raiva, a gente vai para o ódio, a gente vai para a vingança. Uhum. Então, esse primeiro passo é aceitar que tudo veio por um motivo e fazer esses trabalhos. É da noite para o dia? Não. E uma coisa bacana, muito poética até que eu vi no filme, é que ele deixa para a gente decidir se o que aconteceu foi um sonho, se foi uma viagem astral, se ele entrou em coma. Não importa. O que importa é que ele volta dessa experiência tentando verdadeiramente ter uma vida mais saudável, olhando, por exemplo, a dor da filha dele, que se culpava pelo que tinha acontecido com a irmã, porque ele foi salvar os dois e se distraiu um segundo da menina, enfim. Então, assim, eu acho que a grande mensagem desse filme, independente das liberdades poéticas que ele traz, é que, assim, se a gente não fizer o nosso trabalho de perdão individual, se a gente não conseguir, se não perdoar, pelo menos aceitar o que vem do outro, a gente não consegue ter uma vida bacana. E a gente vai estragando todas as nossas relações. O próprio autor, ele fala, ele tinha um casamento bacana, ele tinha uma mulher ok, pois ele estragou tudo traindo ela, sabe assim? Ele dá um depoimento muito, muito, muito sincero, e é muito, muito bonito isso, para dizer o seguinte: não tem jeito, não tem fórmula mágica, vai doer, mas tem que olhar, tem que tratar. Porque senão é uma vida inteira de dor e sofrimento. Você só vai atraindo cada vez mais, cada vez mais. Porque aquela raiva que fica aqui dentro, né, girando, 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 não adianta pensar com ódio, que nem no caso do filme, não adianta ele ficar pensando com ódio no assassino da menina. O cara já foi, enfim. Quando eu vibro ódio para alguém, é aqui que o veneno está circulando, né? E vai continuar circulando. Até a gente conseguir, de fato, encontrar um caminho, seja ele qual for, terapia, alguma religião, não importa. Que a gente consiga acalmar, apaziguar e tentar um pouquinho se colocar no lugar do outro. O que a sabedoria, que aquela atriz linda brasileira faz, né? O que ela diz é isso mesmo, assim. Deus, vamos falar. Deus não faz diferença entre um filho e outro. Então, quando ela pede, escolhe qual dos dois filhos você vai salvar. A menina ou o menino? Ele não consegue. Né? É aquela coisa da gente tentar se colocar no lugar do outro, tentar se colocar na dor do outro. Um outro tema que me vem muito também, e tanto na vida real como no filme ele coloca, são as coisas que vêm se repetindo na família, os padrões. Era um avô violento, um pai violento, e ele não deixou de ser violento, porque, na verdade, a ação que ele tem de se livrar do pai é uma baita violência, né?
Então, assim, vai passando de geração para geração. Alguém tem que parar esse processo, limpar essa questão. Porque senão continua repetindo. Na constelação a gente vê muito disso. Né, Chão? Vai. Eu gostei muito do documentário, né, do autor, porque ele trouxe muita clareza para o filme. Porque o filme muitas vezes a gente assiste e sabe que ali, você não sabe quanto que dali é verdade, quanto que foi só da mente do autor que saiu, ou do diretor que deu os seus pitacos, né? Então, quando eu fui assistindo o documentário, que é muito emocionante, gente, vale muito a pena mesmo assistir, porque ele traz ali, para mim chamou muito a atenção, o momento da dor, onde ele ficou parado, que foi na infância dele, né? Então, o pai era um pai muito religioso, mudou de cidade, foi morar em acho que outro país, né, meninas? Em outro país, não me lembro se era país ou cidade. Pequeno, 4, 5 anos. E ali o pai dele começou a projetar toda a dor dele, todas as frustrações, e ele se sentia diferente, ele se sentia sempre inadequado como filho, nada que ele fazia estava bom, né? Sempre com muita repressão. E ele não conseguia entender dentro dele o que aconteceu com o pai dele, o que ele fazia de tão errado. Então, ali, naquele momento, ele criou um trauma para ele. Ele criou um bloqueio que eu sou inadequado, né? Eu não posso ser o que eu sou, porque o meu pai não me aceita como eu sou, né? E ali ele resolveu fazer um mecanismo de defesa. Tipo, eu vou ficar melhor, eu vou ficar diferente. Eu quero agradar o meu pai. E ele começou a usar, né, a igreja, ele começou a usar o que ele via todos os dias, que era o que ele trazia ali todos os dias, na religião, com o pai, tudo. Ele começou a usar aquilo a favor dele. Então, ele ficou ele foi ficando expert nisso, e ele foi usando o mecanismo de defesa, porque ele sabia aonde afiar esse mecanismo de defesa dele, né? Ele sabia como chegar nas pessoas, como usar a palavra para o seu benefício, seja ele qual fosse, né? Não pode falar manipulação de diversas maneiras aqui, mas assim, o mecanismo de defesa dele foi esse. Para ele ser aceito para o pai, ele tinha que trazer essa força, né? Que era aquilo que o pai dele apresentava de melhor, que era ser o pastor, ou que ele tinha lá como religião lá naquele local. E ele usou dessa força, só que como ele tinha aquele trauma dentro dele, como ele tinha aquele bloqueio, ele foi criando uma outra personagem. E isso se arrastou para a vida inteira dele. Por quê? Porque a mágoa, o trauma, está aí no seu corpo emocional. A gente acha que muitas vezes passa, né? Aconteceu lá atrás, aconteceu quando eu era criança, aconteceu há 5 anos atrás. Mas ele está ali, ele está em você, ele faz parte de você, ele está nas suas células, entendeu? Ele está nessa parte que você não consegue. E eu acho muito fácil quando as pessoas não acreditam muito, mas aí você fala assim, então vive uma cena que você viveu de dor. Ou vou dizer o momento que eu descobri que eu estava com câncer de mama. Vem aquele sentimento, na hora, se você começa a puxar o fio da memória, vem toda a emoção junto. Né? Se você não tem um olhar, se você já não tratou, terapeutizou tudo isso, a dor vem como se ela tivesse acabado de acontecer. Tivesse sido ali há 2 minutos atrás. Então, ele, com esse mecanismo de defesa que ele foi criando, ele foi se embolando. E em vários momentos, né, meninas, ele se emociona, ele contando essas histórias, né? Acho que ele falou da hora que ele fala, meu pai nunca me prendeu na árvore, bebia, tudo, mas eu vi muitos amigos passando por aquilo, né? Então ele vai contando e ele mesmo vai mostrando a emoção, o quanto aquilo ainda é intenso. Ele foi buscar de diversas maneiras, assim, conhecimento, tudo, mas ao longo da vida dele, onde ele se viu em pontos em que ele voltava para trás, por exemplo, a esposa, né? Uma pessoa que super gostava dele, adorava, ele gostava dela, mas ele não conseguia ser verdadeiro com ela. Ele não conseguia se dar 100% desse amor. E por quê? Porque existia já aquele trauma que foi se arrastando, tipo, eu não posso ser verdadeiro.
Então, ele não podia falar das verdades dele, ele não podia falar da fraqueza que ele tinha ou da fraqueza que ele teve quando era criança. Ele simplesmente foi guardando todas as emoções dele dentro de uma caixa e essa caixa dentro de outra caixa, dentro de outra caixa, dentro de outra caixa, a ponto de ele mesmo falar assim, eu amava aquela mulher, que era a esposa dele, né? E eu amava aquela mulher, mas eu não sabia dar o amor, eu não sabia fazer ela feliz. Eu traí ela, né? Então, em diversos momentos você vai percebendo que mesmo no filme, durante o filme mesmo, A Cabana, são pontos, né? São pontuais. Ele está no começo, na igreja, ele não tem fé. Ele vai na igreja, o Mac vai na igreja porque a esposa é fervorosa. E porque ele quer dar um bom exemplo, né? Ela que fica ali no horário, olha a hora, dando conta da família, e senta, e você vê no começo assim, ela fervorosa, com aquela fé, e ele assim, observando tudo. Então, dentro dele, ele tinha o conhecimento, né? Tinha a palavra, vamos dizer assim, mas ele não tinha a fé, né? Ele não tinha a crença dessa espiritualidade ser verdadeira. Para ele era fora. E ele não era... ele não era... não é apto, né? Ele não merecia, porque no filme, para quem assistiu o filme, ele, por conta do pai dele ser bêbado, bater muito na mãe, tudo, e ele não se vê como uma criança, ele se via ali como impotente, não podia fazer nada, foi pedir ajuda para o pastor, e mesmo assim o pai dele recriminou, bateu nele, que é a cena que aparece ele batendo, tal, esse é o filme mesmo, né? E ali ele fica descrente, tipo, eu pedi ajuda para alguém que, teoricamente, seria a pessoa que poderia me ajudar, o pastor da igreja. Ele ia na igreja todo dia, todo domingo, todas as vezes, para ele se aproximar de Deus naquele momento como criança, era esse pastor. E ele fez esse movimento. E isso não adiantou. Ele apanhou, ficou pior, e isso cresceu aquela raiva, né? Que foi o trauma que ele criou. No filme, né? É o trauma que está aí criado e ele se bloqueia e vai subindo a raiva. Tipo, eu não quero que meu pai me bata mais, eu não quero que ele bata na minha mãe, eu não quero mais viver isso a ponto dele, né, dar a entender que ele envenena o pai para morrer. E ele leva essa culpa, que é o segredo dele, que é o que eu falei, vai pondo na caixinha e lá na frente a caixa fica tão grande, porque é um segredo tão grande, porque ele nunca verbalizou isso, né? Então, quando você tem um trauma, ou tem uma culpa, no caso, né? Ele tinha uma culpa, que era o pai. Ele não conseguia verbalizar. Tudo que a gente não consegue pôr para fora, aquilo se torna cada vez maior. Porque, é óbvio, ele era uma criança. Ele precisava ter uma atitude, mas obviamente não precisava ser essa, mas naquele momento foi o que ele deu conta, foi como ele resolveu o assunto, e isso ficou ali, fechadinho, né? Então, ele nunca mais dali conseguiu ser verdadeiro, ele nunca mais conseguiu olhar para a religião, para a igreja, para Deus, como algo que fosse parte dele, sempre estava fora. Porque é aquela coisa, né? Você vai se cegando pela sua dor. Quando acontece o fato em si, a filha dele também fica se sentindo culpada, porque ela fez uma brincadeira, aconteceu lá o barco virar e ele vai salvar os filhos e deixa a menorzinha. Então, o Mac, ele vai ficando tanto na dor da perda da filha, de também se sentir impotente, de não estar no lugar certo, de não ter olhado todo mundo, como que a esposa dele, ele tem uma hora que ele fala, eu estava lá, eu não sei, foi um segundo, se desculpando com ela, né, por se estava se sentindo culpado também por isso. Ele não conseguia ver depois o tamanho da dor que os próprios filhos estavam passando com aquilo também, né? Ele se tornou uma pessoa que além de ficar solitário dentro mais ainda da dor dele, afastando a família, a esposa, ficando bravo com Deus, porque aquela raiva tinha que ir para algum lugar, aquela culpa tinha que ter nome de alguém, né? Você fica ali remoendo internamente, dentro só dos seus pensamentos, que ele não conseguia ver o quanto a dor era de todos, né? A dor era de todos.
Então, para mim, a cabana, que a Shirley trouxe também, é muito o ego dele, o que ele foi construindo durante a vida dele, né? Tá ali guardado. E tem uma parte também no filme, que eu achei também de tantas interessantes, é a hora que ele tá com o Espírito Santo, Sarayu, né? Cultivando o jardim, que ela leva ele para o jardim e ele fala, nossa, que bagunça. Aquilo era a representação das emoções dele. E realmente estava uma bagunça mesmo, de verdade. E aí ela começa a querer a cortar, arrumar ali, e ele fala assim, nossa, isso não vai ter jeito, né? É muito bagunçado. E ela vai dando início, porque esse início é quando você está com aquela dor, está com aquilo tão guardadinho, você começa a ir para um tratamento, né? Você começa a ir para algo que vai começar a te dar consciência que aquela dor existe. Então você vai para uma psicanálise, vai para um tratamento energético, identifica um pedacinho da sua dor, porque lembra, são várias caixas. Até você chegar naquela que está lá pequenininha, que nem vai guardar das 7 chaves, né? De tanta proteção que tem. A gente vai fazendo trabalhos, né? Vai numa constelação, participa de um grupo terapêutico, ouve uma live que desperta alguma coisa daquele sentimento, e você começa a sua caminhada, você começa a cultivar o seu jardim, né? As suas emoções, o seu coração. Para quê? Para você poder trazer coisas novas. Porque você só pode trazer o novo se livrando do velho, ressignificando esse velho e abrindo espaço. Porque senão nunca vai ter espaço para o novo. E depois, lá no fim do filme, né, a gente entende por que ele está ali mexendo naquele jardim, abrindo aquela covinha, né? São um filme de muitos simbolismo, né? E aí, ali, naquele momento, ele vai, depois de perdoar, de passar por todo o processo, de aceitar Jesus, de aceitar Deus, de aceitar que ele não é a pessoa que pode condenar ou julgar o outro, porque ele também pode ser condenado e julgado pelo outro também. Chega no momento em que ele perdoou e que ele está trazendo a filha dele para o enterro, né? Naquele momento em que ele enterra ali no jardim, para mim foi assim muito bonito, né? Porque assim, eu abri o espaço, né? Eu consegui me libertar de uma culpa, eu consegui me libertar de muitas culpas, eu consegui me libertar da raiva de não entender por que aquele processo, eu consegui perdoar alguém que fez algum mal tão grande para mim. Mas ele também sofreu um mal, ele também tem uma história. Então eu consigo perdoar, eu consigo soltar essas emoções. E aí quando eu consigo soltar, eu abri espaço, que foi aonde ele consegue enterrar no jardim dele, né? A filha dele, simbolicamente, o caixão com a filha dele. Para mim aquilo, a hora que ela joga as lágrimas, né? A Sarayu, o Espírito Santo, joga as lágrimas. Por quê? Porque está cultivando o novo. Ele está se abrindo para o novo. Então, esse novo o fato vai estar lá. A morte da filha existiu, está ali. Mas aquilo não precisa ser um peso. Quando ele entendeu que o pai dele também sofreu uma dor muito grande, né? Ele só estava repetindo algo como ele aprendeu na dor dele, ele também se soltou da culpa do pai, né? Da raiva do pai. Ele também consegue perdoar tudo que o pai fez com ele. E isso foi o quê? Abrindo espaço. Então o coração dele, o jardim dele, começa a nascer novas flores, a se cultivar novas emoções, e quando ele volta para a vida, né, ele é nítido, né? O sorriso, um olhar com brilhinho, ele olha para a família dele com um novo olhar. Quando ele vai falar com a filha dele, que ela desabafa da culpa, daquela dor que ela estava carregando, e ele fala assim: eu não sei muito bem como é que é, porque eu estou aprendendo agora. Mas a gente vai junto. Olha que lindo, né? Eu vou junto. Eu também estou aprendendo como você, mas é possível. Porque se eu estou me sentindo aliviado, eu vou te ajudar também, né, filha? Eu vou dar esse apoio. Vamos junto. Como é falado em diversos momentos do filme, né? Sozinho é sempre mais difícil, né? Uma hora é Jesus que fala isso para ele, outra hora é Deus que fala isso para ele. É mais fácil quando você
estar acompanhado, né? Então, o que é esse acompanhado também? É você saber que você não está sozinho, né? Então, você não precisa carregar as suas dores sozinhos, né? Quando você compartilha, isso fica mais leve, pode ficar mais bonito, você pode aprender com aquela dor e você pode se abrir para esse novo, para um universo de infinitas possibilidades novas. Né, Sô? É isso mesmo. E tem uma coisa, né? Eu já falei isso no começo, né? Esse filme tá no arcabouço do cristianismo, né? E bem lembrado que a Dalma trouxe, né? Deu para ela muito essa questão evangélica, porque os norte-americanos têm essa pegada protestante mesmo. Então, o nosso universo, né, é criado a partir do nosso meio. Então, Hermes dizia, nosso mundo é mental, mas que mental é esse? Né? É desse mundo que nos mostra que a gente vai fazendo relações, criando crenças. Então, por isso que essas figuras cristianismo aí, porque ele estava dentro, ele está dentro desse lugar mais do cristianismo. Se fosse um budista, estaria Buda, estaria outros personagens, Siddhartha, estaria outros personagens ali dentro. Ele tinha uma dor com o masculino, né? Então, a gente sabe que nós somos feitos de energia masculina e energia feminina. E a dor no masculino dele era tão grande, né? Que ele mesmo se condenava. Então, era uma negação ali para aquele masculino que era o pai dele, que ele não aceitava dentro dele, que ele tinha também aquelas condenações, aquela ira que o pai tinha, aqueles vícios de outra maneira, mas ele tinha, porque não dá para o fruto cair longe da árvore. Então, era uma negação muito grande, igual a Chan falou, de quem ele era. Então, essa dor no masculino fazia que, e nos momentos que ele estava mais intrínseco, que ele estava mais sozinho, vinha aquilo tudo, porque ele não se conformava, né, de ter tido um pai daquele jeito, de ter tido um masculino daquele jeito, por ter sofrido tanto. Então, ele tentava também o quanto que ele podia fazer diferente. Os humanos fazem, a gente cresce e a gente quer fazer diferente, mas a gente tem que olhar para esse mundo, para essa bolha que a gente foi criado, com todos aqueles traumas, para poder criar algo diferente, com esses passos diferentes, né? Aí o nosso mental é capaz de mudar também, né? Se a gente não consegue olhar, ele também não muda. Então ele via a Deus como um homem barbado mesmo, como a mulher dele chamava, né, o papai. Então já trazia para esse personagem humano, para o humano mesmo, que tem raiva, que tem ira, que tem orgulho, que tem um monte de coisa. Então, Deus para ele era uma figura assim, era uma figura que também castigava. Então, dentro dessa concepção, né, o quanto que ele vivia de dor interna, guardando a sombra dele, as várias sombras, ele estava ali pressentindo, vamos dizer assim, que ele seria castigado em algum momento, né? Porque se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, já saberia o que ele fez. Tanto é que nesse sonho, nessa viagem astral, nesse lugar que ele está, que é a cabana, que é a psique dele, né, esse mundo mental e emocional, ele, ao se deparar com essa figura de Deus, primeiro é o feminino, porque não pode vir o masculino ali, né? Ela até mesmo fala, né? Eu sou era uma mulher chamada papai, porque nesse momento é assim que ele conseguia lidar. Se fosse já um homem ali, com certeza já ia sair correndo e já ia querer enfrentar. Foi o que ele tentou fazer várias vezes, né? Esse enfrentamento, né? Quando ele fala, você, Deus, não. E a sua ira para cima de mim, você sabe o que você, né? E você sabe o que eu fiz. E aí você não castiga, né? E ele fala, não, ela, né, no caso, fala, não existe isso de castigar, isso são histórias, né? Então, para ele quebrando tudo isso, como assim não vou ser castigado se eu castigo todo mundo, né? Se eu faço isso com todo mundo e perceber que Deus não é uma figura feitinha ali que pode ser uma mulher, que pode ser um indígena, que pode ser uma sensação, pode ser qualquer coisa, né? Então, quebrar tudo isso é o que era importante ali para ele dentro dessa visualização que ele estava ali. Então,
ele vivia um luto desde da infância dele. Ele não passou daquela fase, né, de barganhar. Então, que é uma das fases do luto, uma das últimas fases que você fica barganhando. E ele barganhava, né? Eu sou um bom homem, eu vou à igreja, né? Com esse medo de ser punido. E quando acontece a tragédia, acontece algo com a filha dele, né? Eles veem toda aquela culpa. Culpa e condenação também. Porque como ele se condena, ele também quer condenar o outro de toda maneira, né? Então, perdoar, igual eu fiz um Reels sobre a nossa chamada da live sobre o perdão, que é doar-se como antes, não antes do que é antes da mente criar toda essa. É antes da mente condenar. Então, quando eu consigo perdoar, eu consigo me doar. Senão eu tô preso, igual ela falou ali, eu tô segurando algo, eu tô segurando na garganta do outro, eu tô querendo ali esganar, eu tô preso. Como que se eu tô com as duas mãos agarradas só, eu não tô deixando o fluxo da vida. Eu tô de alguma maneira preso. Então, quando eu perdoo, eu solto aquilo. Aí eu posso me doar, eu posso sentir a natureza, né? Quando é tão interessante que a gente fala isso, né? Muito aqui no canal também, né? Se aterrar, vai para a natureza, e é isso que esse espaço psíquico propõe para ele. Se aterra, cuida do seu jardim, cuida dos seus pensamentos, né? Vai lá para a água, né? Vai lá sozinho, deixa essa mágoa, porque foi ali, vendo aquela água cair, é naquele momento que ele se depara de ser o juiz, né? Que ele e aí? Então vai lá, fica no lugar do juiz. Faz. Quem você acha que deve ser condenado aqui? Né? Pode ir trazendo todo mundo. Ele vai, é isso mesmo, essa pessoa poderia, o que é certo, o que é errado. Que eu acho que é algo bem interessante, porque é categorias, né? E a gente vai categorizando muito a vida, certo, errado. E quando ele tem a possibilidade de ser juiz, e a sabedoria fala, tá, então agora que você é o juiz, você tem seus filhos, né? Que no caso eram os filhos biológicos dele. Então escolhe aí um que vai para o céu, né? Esse céu, esse paraíso, e outro que vai para o inferno, porque não tá legal, porque tá assim. Que tal essa filha, né, a Kate, que tá te encarando, que tá fazendo assim, assado, ou o menino que tá mentindo para você, que tá saindo. Ah, você não sabia? Ele tá fazendo isso, isso, isso. Agora condena um dos dois. E ele fica ali, não consigo condenar meus filhos. Eu vou no lugar, né? Então, aí ele conseguiu se colocar no lugar do outro. Quando a gente fala, né? Quando, por exemplo, se a gente está andando por um lugar, a gente está aqui em São Paulo, né? E a gente fizer um exercício de ver cada morador de rua, cada mendigo, cada pessoa que tá ali que a gente tem medo, como um familiar nosso, qual seria a nossa reação? O que a gente faria se alguém que vem pedir algo para nós, a gente colocasse a carinha do nosso filho, a carinha da nossa mãe, a carinha, sei lá, do nosso pai, de quem a gente tem afeto, né, gente? Como que seria a nossa reação? Seria a mesma de fechar o vidro rápido, de falar não, de ficar com raiva? Como que seria? Então, é um exercício que a gente pode fazer porque a gente é cheio de condenações mesmo. Não dá para negar. Se a gente nega, a gente ultrapassa a fase. Agora, tá, por que eu condeno tanto? Porque eu condeno porque tem um juiz dentro de mim que também me condena. Porque tinha um juiz dentro dele que eu condenava, que eu massacrava. Ele estava sempre com um chicotinho afiado nele mesmo. O pai bateu nele, mas o chicote ficou na mão dele. E ele se batia e se massacrava o tempo todo. Então, a gente faz isso com a gente mesmo. Então, que chicotes que a gente tem que a gente precisa tirar, né, da gente mesmo, né? Então, vários lugares ali que a gente pode se colocando, se percebendo, né? Porque a arte, né? Por isso que eu estou trazendo essas lives, os filmes, a arte nesses roteiros, ela também nos ajuda a ter novas percepções. E se a gente traz uma discussão assim, a gente pode ampliar muito a nossa consciência e olhar para as coisas de um modo diferente. Aí a gente estoura algumas bolinhas comportamentais,
de crenças e de paradigmas tão arraigados aí na gente e deixa vir à tona. Tem que deixar vir, né, Shirley? Essa coisa aquele momento mesmo que ele fala, né? Que a ira de Deus. As religiões, de maneira geral, quase todas, nos ensinaram a ter esse medo de Deus, né? Não é Deus que vai nos culpar ou nos julgar, é a nossa consciência, e por isso que a gente está aqui. Tem uma outra frase bem legal que é Jesus que fala no filme, que ele fala assim: eu não quero escravos como as religiões pregam. É isso, assim, quando a gente começa a tomar as nossas próprias decisões, a entender o que é bom ou não, não porque tem lá um padrão de conduta na religião A ou na religião B, mas quando a gente começa a olhar e falar, nossa, isso me faz bem, ao mesmo tempo não prejudica o outro, e aí é esse processo que a gente tem que estar o tempo todo muito atento, né? Mas, de maneira geral, as religiões nos levam para essa coisa da culpa, né? Eu vou ser castigado. E tem uma frase que você usou que eu achei legal, que é assim, é a barganha. Ontem, nada é por acaso, eu conduzi uma constelação e a pessoa vem falar assim, eu quero constelar um problema de relacionamento com a minha filha. E aí ela fala, nossa, eu tenho sido uma mãe tão boa, tenho feito tão diferente do que a minha mãe fez. Tipo assim, por que a minha filha é tão revoltada comigo? E aí ela danou a falar mal da mãe. Listou um monte de coisa, deixei. E aí é óbvio, quando a gente abre a constelação que apareceu, o relacionamento dela com a mãe. E aí teve um momento que ela fala assim, não, mas minha mãe me fez mal, eu não quero conviver com ela. E aí tem uma frase aqui que encaixa muito disso, que é uma frase que o autor fala. O perdão não estabelece relacionamento. Só faz você largar o pescoço do outro, né? Porque a dor nos consome. Então, usando outras palavras, foi isso que eu tentei mostrar para ela. Não precisa ter a mãe do lado, não precisa amar perdidamente, não precisa ter que ir lá visitar todo domingo. Mas tem que olhar para o passado e entender. Quando a gente abre o campo dela e começa a colocar as mulheres da família dela e quanto elas foram subjugadas, e as questões todas, dá para entender por que aquela mãe era tão dura, por que aquela mãe era tão inflexível. E aí fica muito... E tem um momento que foi muito lindo, que a filha entra e fala assim, a pessoa que estava representando a filha, eu não consigo ir para ela, para minha mãe, sem que ela olhe para ela, sem que a minha mãe olhe para minha avó. E as pessoas não sabiam quem estava representando. Então, assim, ali naquele momento caiu a ficha de que, enquanto eu não aceitar a minha mãe, como ela é, com todos os defeitos, com todas as dores que ela trouxe para a vida dela, enquanto ela não aceitar de fato, a filha não vai aceitá-la. E isso, assim, não é papo de consteladora. Não, olha, é o padrão. E, de novo, o aceitar, às vezes é difícil perdoar. Às vezes realmente é muito difícil perdoar. Trabalha, às vezes, por uma vida inteira. Mas se você só aceitar tudo como foi, tentar ressignificar algumas coisas, tentar, por um minuto, se colocar no lugar do outro, talvez você entenda por que aquele outro era tão duro, por que aquele outro era tão inflexível. Isso o filme mostra com uma clareza, né? Quando a gente vê o relacionamento dele com o pai com o avô, vem vindo. Então, e o basta para a gente poder parar, fazer com que essa dor pare de nos consumir, o basta é começar a tratar essas feridas. Teve uma outra frase do autor que eu gostei muito, que ele fala assim, nós somos tão doentes quanto os segredos que guardamos. Que nem a Chan estava falando há pouco. Você vai colocando esses segredos grandes, cabeludos, e vai fechando na caixinha, vai fechando. Visão cabeludo, na sua visão que é grande, né? Né? Desculpa, nada pessoal. Então, mas enfim, é isso, assim. A gente vai escondendo, tudo que a gente vai botando para debaixo do tapete e vai escondendo. E quanto maior essa culpa, maior esse segredo, mais difícil a gente sair disso. Então, assim, não é de uma noite, não é do dia para a noite, mas começa pelo menor, começa pelas coisas mais simples. Ontem, nessa constelação que eu estava aqui contando, no final, o abraço que essa filha dá na mãe, que provavelmente não vai acontecer aqui na vida física. Porque não dá, tá difícil.
Mas aquele momento energético, daquele abraço daquela mãe, ela, no final, ela fala, nossa, eu tô saindo tão mais leve daqui. É isso. Você não precisa viajar, pegar um avião, ir lá na cidade onde a tua mãe estava morando, até porque elas moram em cidades diferentes mesmo. Assim, aqui, tem a ver com energia, tem a ver com coração, tem a ver com compaixão. Então, assim, abraça essa pessoa que está representando a sua mãe como se fosse sua mãe. E ela chorava. E sabe aquele abraço que precisava ter acontecido há muitos anos atrás? Então, tem uma série de ferramentas, de pessoas, de lugares, enfim, que estão aí para ajudar. Agora, o que não dá é para fingir que não tem, largar, deixar lá para trás. E aí fica reclamando que a vida não vira, que a vida está dura, que a vida está pesada. E não vai ficar leve. Não vai vir, não é num passo, não vai vir Deus e vai limpar todas as questões da sua vida. Não vai. Da mesma forma que ele não vem te castigar, ele também não vai vir limpar suas mágoas e suas dores. O Deus está aqui dentro, a gente tem que aflorar, trazer ele à tona, e aí sim, com a ajuda dele, dos nossos amparadores, enfim, depende da crença de cada um, começar a fazer esses processos de limpeza mesmo. Porque é pesado. Carregar mágoa, ressentimento, uma vida inteira, é muito pesado. E aí quem está em torno, né, as pessoas que estão próximas, a gente começa a envenenar também as pessoas que estão perto. É assim que é. Né, Chá? O que a Sônia quis falar aquela hora, né, Sô, é que assim, é cabeludo, o segredo é cabeludo, porque é você que está colocando ele como um cabeludo, é como você vê aquele problema, aquele trauma, aquela dor. E aí, como eu trouxe. Oi, Sô? Outra pessoa vê como normal, é só isso. Nossa, é isso? Mas é porque, né? Ficou lá tão guardado, tão reservado, que vai virando um monstro para dentro de você mesmo, né? Aquilo vai ficando muito grande mesmo. Uhum. Tem uma outra coisa legal também que me chamou a atenção, que no documentário, né, o Po Yang, ele fala 3 coisas que ele pensou quando ele fez esse filme, né? Quando ele estava fazendo esse filme. Deus é bom o tempo todo. Deus é um ser relacionável e todos somos importantes. E realmente no filme, essas cenas elas vão fazendo parte desse contexto de uma forma muito significativa, cada um, né? Quando o Espírito Santo fala, quando Jesus fala e quando Deus fala com Mackenzie, se você começar a prestar atenção, existe toques disso, né? Então Deus é bom o tempo todo, né? Nós criamos, em base da religião ou dentro do nosso universo mental, nós criamos uma imagem, que no caso a pessoa comentou que ele tinha lá, achava que era de barba, até no fim do filme aparece lá no espelho vitrais da igreja, Deus de barba, né? Então, assim, nós vamos criando uma imagem, porque como o nosso universo é mental, a gente precisa ir tendo essas imagens dentro da nossa visão. Agora, vamos parar para pensar. A igreja católica vê Deus de um jeito, a religião budista vê de outro jeito, a religião, sei lá, quantas, a espírita. Mas eles não gostam que falam que é uma religião. É o quê? É uma filosofia. Uma filosofia. A filosofia mostra de uma determinada maneira Deus, cada uma dentro da sua crença. Olha quantos universos mentais vão sendo criados a partir daquilo que elas estão aprendendo. Agora, a pergunta é, quem está certo? Né? Então, assim, ele fala assim, o papai gosta especialmente de você. O papai manda recado. O papai, no caso do filme, é Deus, né? O papai fala para tal pessoa que o papai gosta especialmente dele. Aí uma hora o Mac pergunta, mas você gosta de todos? Sim, porque todos são especiais para mim. Então, assim, quando ele está lá naquela cena de ele ter que julgar, né? Porque ele estava julgando a partir dentro do universo dele, dentro das crenças que ele acredita. Então, sim, eu julgo condenado o ladrão, aquele que mata, dentro do universo que ele criou como verdade ou como mentira, ele está ali, ele está sendo o julgador, ele está sendo o pai, né? Mas quando ele coloca ele no lugar de pai, que ele tinha que julgar os seus filhos, no caso verdadeiramente os filhos biológicos, ele não foi capaz.
porque como a Sônia trouxe, existia o afeto. Agora, se é para pensar, né, gente? É só assim para pensar, porque tem pessoas que têm a crença de Deus e tem outras que não têm, né? A gente está ampliando aqui o universo só para pensar dentro da sua crença. Se Deus, se o Criador, seja o nome que você der, né? Ele é um pai, o que ele quer de melhor para o filho? Né? Ele quer o melhor. Só que você é filho, eu sou filha, a Sônia é filha, a Shirley é filha, todo mundo é filho. Então ele gosta de todo mundo especialmente igual. Não existe o especial, todos somos os especiais. Né? E isso eu acho que faz a gente pensar nesse segundo, que Deus é um ser relacionável. Né? Somos feitos imagem de Deus e os relacionamentos estão no centro de nossa transformação. Então, nós precisamos nos relacionar. E se nós somos a imagem de Deus, nós carregamos toda a verdade, toda a bondade, todo o amor, tudo que um verdadeiro pai quer para o seu filho. Né? Então, por que não nos colocarmos nos nossos relacionamentos como esse ser relacionável a partir desse olhar amoroso, né? Desse olhar justo. Às vezes a gente também tem que fazer coisas com os nossos filhos biológicos, né? Que dói no nosso coração, né? Uma punição, né? Algo que você precisa ensinar ao seu filho de uma forma um pouco mais dura. Mas dentro de você, você sabe que você está fazendo por amor. Dentro de você, você sabe que você está fazendo porque você quer o melhor. Você quer que o caráter dele seja cada vez melhor, mais íntegro, mais verdadeiro. Né? Então, dentro desse olhar, vamos nos relacionar mais. Nós com Deus como sendo essa pessoa de igual, né? Nós somos deuses, né? Nós podemos fazer, Jesus fala, faz o que eu faço e muito mais. Então, assim, por que não ter esse olhar mais leve, né? Não tão separado, ele não está tão distante. E também Jesus, né? Que ele fala uma hora que ele está andando na água lá, ele fala assim, vamos caminhar na água. E o Mackenzie, olha, imagina que eu vou caminhar na água, eu vou afundar, eu vou me machucar, eu vou, né? E ele fala assim, confia em mim, vamos fazer isso juntos. O que é fazer isso juntos? É confiar que o tempo inteiro você não está sozinho. Você não está sozinho. Né? Existe alguém que olha por você. Existe alguém que está no seu comando. Existe um mental superior seu que tem todo o seu histórico, que tem tudo que é para você se manifestar de melhor. Só que o que o Mackenzie precisou fazer? Ele precisou confiar. Ele precisou pegar na mão de Jesus e pisar na água. E aí ele deu o primeiro passo, até engraçado, aquela ânsia, naquele desespero, naquela euforia, tipo, o que vai acontecer, né? E ele dá o primeiro passo, vê que nada acontece, e ele vai no segundo passo, e ele vai sentindo que aquilo pode. Então, na verdade, é isso, não vai nascer, às vezes, da noite para o dia, você entender que você tem Deus dentro de você, né? Que você é este ser supremo, é este ser amoroso, é esse ser que tem muita compaixão, que gosta de todos, né? Mesmo daquele que está prejudicando, mesmo daquele que está roubando, porque é isso, como a Shirley trouxe, existe um histórico atrás. A dor da dor que a gente não conhece e a gente julga, critica, dá sentença, porque temos afeto. E quando a gente dá um passo para trás e entende que você não está sozinho, que você é igual a todos, todos são filhos, todos merecem o mesmo olhar amoroso, a mesma segurança, a mesma compaixão, o mesmo amor, entendeu? Pegar na mão, como a Sônia trouxe, será que se você visse o rosto de alguém conhecido na rua, né, passando fome, sede, frio, você agiria do mesmo jeito? Não é que, piegas, vou sair agora fazendo isso, não é isso. É o que eu posso fazer de melhor? Para mim, por mim. Porque quando eu ajudo o outro, eu também estou bem. Quando eu ouço a dor do outro, aquilo também
conversa comigo em alguma dor minha. Quando eu dou uma palavra para o outro, um apoio, né, aquilo vai reverberar de volta para mim, porque a gente vê o outro bem, a gente também se sente bem. Então, assim, não existe o sozinho. Ninguém sobe sozinho. Nós somos, né, uma unidade da humanidade. Caminhamos juntos. E todos somos importantes. Todos somos importantes. Somos especiais, mas somos importantes. Todos somos especiais. Todos somos importantes. Todos somos vistos e amados. Né? Basta a gente começar a enxergar isso com a gente mesmo em primeiro lugar. Então, a próxima, quem ainda não participa do grupo do WhatsApp, entra na nossa bio, se inscreve no nosso canal, que essa live vai ficar lá no nosso canal do YouTube, e vai lá para o grupo do WhatsApp, colocar suas considerações também e receber o link do próximo filme, que a gente vai colocar amanhã lá. Não vamos dar o spoiler hoje, tá bom? Tá bom. Um beijo para todos Beijo. vocês. Quem não assistiu, assista o filme que vale muito a pena. Isso Beijo. mesmo. Obrigada a todos vocês, gente. Obrigada, meninas. Beijos. Tchau. Tchau, tchau. Beijo.